Oi, sou o Ricardo, né? Vou estar dando continuidade aqui para a parte de modelagem. Do tópico que a gente parou na etapa anterior, né? A gente parou que finalizou a etapa de edificações e viu um pouco sobre o Control Pathway aqui. Agora a gente vai passar para a etapa de fontes mesmo, né? Essa etapa aqui é bem simples, basicamente a gente vai ter as fontes que foram apresentadas na modelagem e a gente vai poder trabalhar com cada uma delas aqui. Esse aqui a gente vai ter uma observação geral sobre as fontes, né, que todas as fontes foram inseridas na nossa modelagem e como que a gente vai trabalhar com cada uma delas. Existe algum tipo de fontes que o Emoji trabalha, que são esses tipos aqui, bastante tipos, né, mas principalmente a gente vai ter fontes pontuais, fontes volume, fontes áreas, aí para dentro da fonte área a gente vai ter variação para fonte área circular, que já vai ser inserida com um formato de um círculo, fonte área poligonal, que vai ter as características de um polígono. Aqui eu tenho uma característica, né? A gente consegue inclusive verificar qual fica o formato desse polígono a partir das fontes áreas do polígono. É, Aqui a gente vai ter também uma fonte tipo Query, né, que é um tipo de fonte pontual, mas que vai ocorrer a queima. As nossas fontes linhas, podendo ser uma linha comum, uma fonte linha volume ou linha área. Basicamente vai mudar um pouco sobre a forma de entrada entre linha e volume. E alguns outros tipos de fonte linhas, mas que são bem menos utilizados do que essas duas. Normalmente a gente vai trabalhar sempre com uma fonte linha área ou uma fonte linha volume. É, para dentro da fonte pontual, a gente vai ter algumas opções de liberação, né? Pode ser horizontal, vertical ou caped. Basicamente, a gente pode observar a diferença entre cada uma delas por aqui, né? Sobre os tipos de liberação que a gente vai ter, mas estão relacionadas às características da fonte, isso. Então a gente não precisa preocupar muito. Normalmente o mais comum é que seja vertical, mas pode ser que a gente encontre algumas fontes horizontais também. Caped não é comum que a gente utilize elas. Poucas fontes trabalham com esse tipo, mas também é um modelo regulatório, né? Então a gente pode encontrar em alguns casos a utilização dele. De forma geral, a gente vai ter os dados de coordenada, que está no nosso ponto, né? A base de elevação, a gente não precisa preocupar com ela, como eu falei anteriormente, né? Ela vai ser apresentada com base nos dados mesmo que a gente vai ter. A altura de liberação, esse aqui a gente vai precisar informar de fato qual que vai ser a altura dessa liberação. A taxa de emissão que a gente calculou, a gente vai inserir aqui, ou que a gente buscou de algum relatório de amostragem, como no caso de chaminé, normalmente, né? E isso aqui são os dados referentes as características do gás que a gente vai ter nessa chaminé, né? A gente vai precisar informar a temperatura do gás em Kelvin, o diâmetro interno da chaminé, e a velocidade de saída do gás. Se a gente formando a velocidade de saída do gás e o diâmetro interno, o programa vai calcular sozinho a vazão, né? Por exemplo, aqui se eu alterar para 0,7, ele vai já aumentar a vazão automaticamente. Aqui, para uma fonte OpenPit ela vai ter basicamente as características de uma fonte tipo Array também, mas aqui a gente vai ter o parâmetro de profundidade relacionado ao OpenPit que a gente vai ter, né? Então, essa aqui é a principal diferença que a gente vai ter entre uma fonte ARIA e uma fonte OpenPit. Mas para essas fontes que são relacionadas a algum tipo ARIA, tanto as fontes vias áreas como as fontes áreas de fato mesmo, a gente tem que tomar um cuidado, né? Que aqui a emissão ela está em grama por segundo por metro quadrado. Então, para a gente inserir, como a gente trabalha sempre com resultado em grama por segundo no nosso inventário, para a gente inserir esse valor, a gente vai ter que vir cá e inserir por essa calculadoriazinha aqui a taxa de emissão em gramas por segundo, e ele já vai fazer a conversão para gramas por segundo por metro quadrado, ou você mesmo pode fazer essa conversão dividindo o valor da sua taxa de emissão em gramas por segundo pela área que você vai ter, né? Mas não tem necessidade, já que o programa faz essa conversão sozinho. Aqui, como eu falei, a fonte Poire também vai ter área polígono, né? A gente consegue ver as características desse polígono e a gente vai inserir esses dados da fonte a partir da emissão
a partir da calculadorinha, porque são dados em gramas por segundo que a gente vai ter inicialmente. Fonte volume, ela basicamente esse tipo a gente só vai ter um mesmo. Aqui a gente tem algumas informações, né, relacionadas à profundidade que a gente vai ter desse volume, que são relacionadas à dimensão vertical e lateral dele. É, e para caso das fontes tipo volume, a taxa de emissão vai ser em gramas por segundo direto. Da mesma forma, a gente vai precisar informar os dados de altura de liberação, as coordenadas de x e y, e as coordenadas das características internas dessa nossa fonte mesmo, né? Aqui é uma fonte do tipo via, né? Para isso a gente vai informar todas as coordenadas, dessas vias, e a partir dessas coordenadas que a gente informou que a gente vai ter nessa via, ele vai calcular uma distância, e aí a gente precisa dar as informações do pH e o PW, né, que a gente pode calcular a partir dessa calculadora de campo aqui, que são relacionados às dimensões da via e do veículo que vai andar naquela via. A gente pode colocar aqui, por exemplo, as características do veículo, o VH vai ser a altura do veículo, ele dá um fator padrão e a partir disso ele já vai calcular os dados de pH e PW, que vai ser a altura inicial da pluma e o comprimento que a gente vai ter dela. É, e isso aqui a gente vai repetir para todos, né? Aqui, como eu já tinha dito anteriormente, né, a gente vai ter uma opçãozinha lateral que a gente pode fazer uma inserção mais rápida dessas fontes, sem precisar trabalhar. A gente vai ter a opção de inserir a fonte diretamente por aqui, que a gente vai classificar tudo, inserir as coordenadas e por aí vai, né? Classificar o que, que a gente vai precisar de cada um desses dados. Ou a gente também vai poder fazer a inserção dessa fonte a partir daqui. Por exemplo, eu quero inserir uma fonte tipo linear, que vai ocorrer em cima desse trecho aqui que a gente está vendo que parece uma via, pela foto do satélite. Clica, vai inserindo todos os dados com o botão esquerdo. Quando a gente finaliza, aperta o botão direito e a gente vai ter os dados. A gente já vai ter todos os dados de coordenada. Aí a gente pode fazer a inserção dos dados do veículo, né? Vamos falar que ele tem 2 metros de altura. Aí a gente já calculou aqui. Com 3 metros de comprimento, a gente aplica. Ele já vai fazer as características da via que a gente vai ter. E aí a gente pode, primeiro a gente vai precisar gerar a área, né, que vai ter para esses dados. Com os dados gerados, a gente vai poder fazer a inserção da área. A gente insere aqui em gramas por segundo, por exemplo, tem 1,3 gramas por segundo de emissão, ele vai fazer o cálculo da emissão em gramas por segundo por metro quadrado da área. É, é bem simples fazer a inserção desses dados de área, né? A gente só precisa das informações reais que a gente vai ter em campo desses dados e a partir disso a gente faz a informação. Com relação a inserir os dados, pode ser que em alguns casos a gente precise fazer essa inserção, né? Que a gente não tem as características certinhas, mas é recomendado que sempre tenha esses dados, né? E caso não tenha, é recomendado que a gente peça para o empreendimento não faça inserção, já que a gente não tem de fato o conhecimento preciso sobre essas fontes. Então, garantindo que a gente tenha a melhor representatividade possível, é melhor que seja inserido pelo próprio empreendimento esses dados. Mas pode ser que por algum motivo a gente já tenha o dado em uma fonte e outra modelagem, e a gente pode passar para cá. Existe a parte que a gente pode passar por meio da importação, que é aqui. A gente pode exportar o arquivo de uma modelagem anterior, depois importar ele para cá, por meio daqui. Se a gente exportar, ele já vai vir no modelo padrão, então não precisa preocupar. Caso não esteja, é só a gente exportar uma referência e ver qual que é esse modelo padrão e adequar ele. Bom, seguindo aqui com isso aqui a gente já tem uma noção básica, né, de como serão feitas essas fontes. E a gente pode seguir aqui para a opção de dar wash. O dar wash ele vai ocorrer nas fontes pontuais, né? Vai basicamente quando existe algum obstáculo, vai impedir que ocorra uma dispersão natural das concentrações que vão ser liberadas por aquela fonte fixa. Então, aqui a gente pode fazer esse downwash. O programa ele vai calcular ele de forma automática, caso exista os dados de entradas de edificações. Se não existir, a gente não é
Se não existir essas acidificações e não existir fontes pontuais, ele não vai causar tantos impactos, né? Caso não exista fontes pontuais, a gente não precisa preocupar com isso, pode já deixar desmarcado. Caso tenha modificações significativas na região da fonte, é necessário que a gente calcule. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, como tinha três chaminés aqui nos dados de entradas, são essas três, a 1, 4 e 5. Para o build da Watch aqui, a gente pode ver que tem para três. Eu vou mostrar para a gente como que é bem simples para calcular. Eu vou deletar todas essas três fontes aqui. Basta a gente clicar em Run, aí a opção de bpip, né, que são para os dados. Basta a gente pedir para processar aqui. Ele é bem rapidinho, como tem poucas fontes. Não precisa ver o arquivo de saída, mas aí a gente pode ver que agora está preenchido de novo da forma que estava mesmo eu tendo deletado. Para preencher é assim que a gente faz, né, a partir dos dados de fontes. E caso não tenha fontes pontuais, a gente não precisa preocupar, pode deixar essa opção desmarcada mesmo. Esse aqui são relacionados à deposição de gases e partículas, né? Como a gente não trabalhou com essa opção, não precisa deixar marcado, mas caso a gente trabalhe, a gente só precisa falar que marcar partículas, que ele já vai aplicar no método, o método padrão, né? Mas essa parte a gente não precisa preocupar, já que não é tão comum. Caso tenha alguma dúvida, a gente fica à disposição também para conversar sobre elas. E tem a opção de help aqui que já vai falar basicamente como funciona, que já vai dar um resuminho de como funciona essa inserção, né? Aqui relacionados à configuração de background, né? Normalmente não é utilizado esses dados. Com relação as unidades a gente vai ter, tanto para a configuração de background como o padrão é em microgramas por metro cúbico, né? Mas a gente pode alterar esse valor. Mas como não é muito utilizado, a gente não vai trabalhar com ela. Mas caso a gente tenha e queira adicionar, ele só vai contribuir para a concentração final, né? A gente só precisa marcar aqui e especificar qual que é o arquivo o horário de dados que a gente vai ter para essas configurações. Isso aí a gente vai utilizar alguma estação de referência para esses dados ou algum outro dado que a gente consiga essa informação. É, Aqui, para relacionadas agora ao grupo de fontes, né? A gente pode classificar as fontes com base em grupos. Por exemplo, eu posso marcar aqui e criar um grupo. Por exemplo, eu quero saber um grupo que vai ocorrer só das chaminés. Então, eu venho aqui, crio um grupo de chaminés, seleciono todas as três e jogo para cá. Isso aqui, no final da minha modelagem, ele vai me dar os dados de emissão que só essas três chaminés me deram, além do dado de emissão de todas as 11 fontes que eu tenho inseridas no meu programa. Aí eu posso criar N número de grupos, com base no nosso empreendimento, né? Eu posso criar um grupo tipo área aqui, adicionar todas as minhas fontes tipo área. Eu também posso fazer essa separação pela característica da empresa, né? Por exemplo, se eu tenho uma aciaria, eu quero saber só a emissão das fontes da aciaria, eu vou inserir essas fontes lá. Aí vai depender das informações que eu tenho e do dado que eu quero saber no final, né? Mas basicamente criando o tipo de grupo fontes aqui, a gente vai ter no final uma pluma específica para esse grupo de fontes e qual que foi a contribuição dessas plumas. Só um adendo mesmo é que essas contribuições não se somam porque o Airmode ele apresenta o pior cenário para cada uma delas, por exemplo. Então, ele vai apresentar uma pluma, a pluma geral que eu vou ter, que vai ser o grupo de fontes sal, ela não vai ser a soma da pluma da chaminé, mas a soma da pluma diária. Por que que isso vai acontecer? Porque o Airmode ele apresenta o pior cenário para cada uma delas. Então, quer dizer o quê? Que o pior cenário da aciaria, dessas fontes de chaminés aqui, ocorreu no dia 3/12/2021, enquanto o pior cenário para o grupo geral ocorreu no dia 10/10/2022. Por isso que essas fontes não se somam, mas se eu pegar para o mesmo dia, essas fontes vão se somar. É só para deixar esse cuidado, né? Que quando a gente vai olhar lá, a gente vai perceber que possa até que essas fontes não vão se somar. Aqui, dando continuidade, né, caso a gente tenha marcado para o grupo urbano lá no control, no comecinho, a gente pode deixar essa opção marcada e aqui a gente vai definir a população daquela região e a rugosidade que a gente vai ter naquela área. Deixando um padrão, ele vai assumir como um, né?
Mas, como eu falei, não é tão comum, a gente não precisa marcar, a gente pode marcar também da mesma forma que a gente marca o grupo de fontes, a gente pode marcar o grupo de fontes que estão relacionadas ao grupo urbano, né? É, mas não precisa preocupar muito com essa parte, já que ela não é tão comum. Aqui a gente tem uma etapa de emissões variáveis, né? Basicamente, a gente vai poder explicitar como ocorre a emissão de cada um. Por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha apenas de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Eu consigo marcar, posso criar aqui um dia, aí eu tenho um cenário em que eu consigo adicionar cada um desses. Aí eu consigo adicionar qual a fonte que está nesse cenário, né? Por exemplo, eu quero deixar a minha aqui, ela vai trabalhar só das 8 às 16. Aí eu vou e marco aqui, de segunda a sexta, ela vai trabalhar aqui 100%, 100%, 100%. Mas sábado, por exemplo, aí eu preencho, né, todos os dias. Sábado, por exemplo, ela trabalha só 50%. Aí, o que que isso vai fazer? Ele vai fazer que a taxa de emissão que eu inseri nesse dado seja de 100% que seja 100% da taxa, né? Para esses dias. Para os outros dias vai ser 50%, ou se eu não trabalhar nada, eu coloco zero aqui. Então, não vai ter emissão nenhuma para esses outros dias. Basicamente é isso, né? Isso que vai dar um erro porque eu não preenchi todos os dados, mas eu não vou criar esse cenário aqui. Deixa eu só excluir ele, então, para não dar um erro depois. Mas basicamente é isso. A gente pode fazer essa mesma exemplificação para cada uma dessas opções aqui, considerando hora do dia, velocidade do vento, eu posso fazer por mês, por estação, por dia, mês e hora. E que aqui vai. Vai depender do tipo de informação que eu tenho para cada especificação que eu quero fazer. Para a gente inserir os dados é da mesma forma que eu mostrei para a hora aqui, não vai mudar nada, só a especificação que eu vou dar mesmo, que vai mudar. Para aqui é outra opção, né? Caso eu tenha o dado de emissão, o horário da empresa, eu posso fazer com que essa emissão seja horária, né? No caso, isso aqui é comum para quando eu tenho monitoramento de fontes fixas, monitoramento automático de fontes fixas, né? Então, eu vou ter os dados horários, aí eu posso marcar essa opção aqui, emissão horária. Eu passo a fonte que eu tenho os dados horários para o outro lado, e aí eu posso adicionar os dados hora a hora dessa fonte, né? Para fazer isso, eu vou ter que adicionar um arquivo externo, né? Que eu tenho que criar a partir daqui. Esse vai demorar. Basicamente, o dado que eu tenho que inserir está relacionado aos dados os dados do modelo meteorológico, por exemplo. Para 3 anos de dados, eu teria que inserir todos esses 3 anos de dados. Esse arquivo que eu estou aqui, ele tem quase 5 anos de dados, por isso está demorando um pouquinho mais. Mas aí fica basicamente isso. Aí eu tenho a emissão que eu vou ter dessa fonte, a temperatura da chaminé dessa fonte e a velocidade de saída. Eu vou fazer isso aqui para todos os dias do ano que eu tenho, para todos os anos. Por exemplo, aqui é janeiro. Tá vendo que variou de janeiro de 2015 até janeiro de 2020. E isso aqui vai variar dos dados meteorológicos que eu tenho, como eu disse mesmo. Eu faço a inserção desses dados para todos esses períodos e no final eu vou gerar o arquivo, que aí eu preciso gerar um arquivo para cada uma das fontes, né? Eu não vou criar aqui porque eu não tenho nenhum dado horário para essa chaminé, mas basicamente isso que a gente faz. Não precisa deixar. Se eu só vou voltar a chaminé aqui para o outro lado, que são a emissão normal. Caso eu não inserir esse arquivo, a taxa de emissão que eu inserir vai ser utilizada como referência ao longo de todo o período. Essa vai ser a diferença que a gente vai ter entre esses dois dados. Aqui, para os dados de saída, né, a gente vai ter como opção padrão que o AirMode vai trazer, vai ser a unidade de entrada em gramas por segundo, a unidade de concentração de saída vai ser em microgramas por metro cúbico, é, e eu também posso
trabalhar com unidades de odor, né, caso eu tenha alguma modelagem, ou eu posso definir alguma modelagem, algum fator específico. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com algum poluente que, mesmo em concentrações baixas, eles têm uma emissão significativa, pode ser que em microgramas por segundo eu gere um resultado muito baixo e eu não consiga identificar a emissão desse poluente. Então, eu vou aqui, corrijo para nanogramas ou fantogramas, ou seja o que for, né? Eu faço essa correção, ajusto para cá os dados de saída e coloco, por exemplo, se eu tiver alguma emissão de dioxinas e furanos que tem concentrações significativas a partir de nanogramas, eu faço essa correção na unidade de saída para esse poluente específico e faço a modelagem considerando esses dados, porque aí eu vou gerar dados eu vou gerar uma pluma de concentrações para dados com dados de concentrações bem menores, né? E aí eu vou conseguir saber de fato como que está ocorrendo para esse caso. Caso não seja nenhuma dessas especificações para todos os poluentes que estão na 500cc, na Conama 500cc de 2024, em microgramas ou ppm já é o bastante, então a gente não precisa preocupar com isso. É, Bom, com isso aqui a gente termina a parte de sources, né? A gente já mostrou a parte de edificações também na anterior. Eu fico por aqui por enquanto e a gente se vê na próxima parte.